Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Vamos aqui agora dar continuidade à parte 2 aqui do nosso estudo, nossa meditação sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Ontem nós paramos no versículo de número 10 do capítulo 1, né? Vamos dar continuidade hoje, hoje vai ser mais rápido, porque daqui a pouco eu estou indo trabalhar, trabalho à noite, né? Mas eu não queria deixar passar em branco, visto que eu tinha prometido a vocês que a gente todo dia ia estudar alguns versículos da palavra de Deus aqui, meditando nessa carta tão abençoada do apóstolo Paulo. Então vem comigo, tá certo? Se você puder, pode dar o seu like aí nesse vídeo, se você gostar, nos seguir aqui na nossa página, tanto do Facebook como também do YouTube, tá certo? Para poder você ser notificado sobre os vídeos que eu vou estar lançando aqui. Vou tentar fazer todos os dias, talvez tenha dias que eu não consiga por causa da correria, né? Mas sempre que puder eu vou estar aqui gravando um vídeo para deixar para vocês meditarem junto comigo na palavra de Deus. Então vamos dar continuidade, a gente vai ler agora o versículo de número 11 da carta de Paulo aos Filipenses. Você que perdeu o primeiro versículo, eu aconselho você no primeiro vídeo a voltar e assistir o primeiro vídeo que a gente está dando continuidade hoje, tá certo? Então, versículo 11 do capítulo 1 de Filipenses. Paulo diz assim: que vocês possam estar sempre fazendo aquelas coisas boas e benéficas que combinam com a condição de um filho de Deus, pois isso resultará em muito louvor e glória ao Senhor. Ora, um crente, quando pratica boas obras, quando ele serve a Deus com alegria e suas obras são boas, não é necessariamente porque ele é bonzinho, não é porque ele é perfeito, não é porque ele é melhor do que os outros, não. É porque esse crente tem um desejo sincero de agradar a Deus. Então, quando ele abre a boca para dizer, olha, eu sou crente, eu sou servo do Deus Altíssimo, automaticamente as pessoas vão buscar nela atitudes e obras que condizem com a sua afirmação de ser cristão. Cada vez que um crente ele faz um ato contrário, ele se comporta de modo inadequado aos ensinamentos de Cristo, ele traz escândalo e vergonha para o Evangelho. Então, aquele que serve a Cristo, ele tem um desejo sincero no seu coração de agradar a Deus e de glorificar o seu nome com as suas atitudes. Por isso que Paulo aqui está dizendo que vocês possam estar sempre fazendo aquelas coisas boas e benéficas que combinam com a sua condição de filho de Deus. Então, vai combinar a tua atitude com a tua declaração de fé. Então, não adianta você dizer-se um cristão e você agir de forma contrária à sua palavra. Então, Paulo está dizendo isso aqui. Isso resultará em muito louvor e glória a Deus. A nossa vida é o primeiro testemunho de pregação do Evangelho. Talvez você não tenha habilidade de pregar, não tenha aquela habilidade oral de falar, mas a tua atitude fala muito sobre o reino de Deus. Então as pessoas que não têm a Cristo vão observar em você a alegria de servir a Cristo, vai observar você um comportamento louvável, e através do teu testemunho elas podem se render a Cristo sem você dizer uma só palavra. Então a atitude vale mais do que palavras, tá certo? É isso que Paulo quer dizer para o povo aqui em Filipenses. No versículo 12, eu quero que vocês saibam isto, queridos irmãos. Tudo quanto me aconteceu aqui tem sido uma grande ajuda na divulgação da boa nova a respeito de Cristo. Tudo que tem me acontecido aqui. Paulo aqui está se referindo às suas prisões. Paulo aqui tem se referido a ele mesmo como um pregador do Evangelho, ousado em suas palavras, usado por Deus com poder e glória. Nesse exato momento ele estava preso,
E podia ser que alguém começasse a questionar: como é que pode? Ele é servo do Senhor e está preso. Ele está fazendo uma obra boa para Deus e Deus permitiu que ele estivesse preso. Então ele está dizendo aqui no versículo 12, eu quero que vocês saibam isto, queridos irmãos. Tudo que me aconteceu aqui tem sido uma grande ajuda na divulgação da boa nova a respeito de Cristo. Às vezes a gente não compreende a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente fica confuso porque as coisas não estão dando certo, está dando tudo errado. E você fica muitas vezes querendo perguntar: cadê Deus? Deus, eu te sirvo, eu sou teu servo, eu te adoro, eu te amo. E por que o Senhor está permitindo situações diversas na minha vida? A gente faz essas indagações. Nós, como seres humanos limitados, não conseguimos ver o amanhã, conseguimos ver apenas o aqui e agora. Mas Deus, Ele conhece o futuro, Ele sabe como trabalhar na nossa vida. Então Paulo já dá uma mensagem para o povo, acalmando, porque o povo amava Paulo também. O povo se preocupava com Paulo e talvez fizesse essa indagação dizendo: por que Deus permite que Paulo esteja preso? Então Paulo, acalmando o povo, ele diz: saibam que tudo o que me aconteceu aqui tem me ajudado muito na pregação do Evangelho. E aí ele continua no versículo 13: porque todo mundo aqui, incluindo todos os soldados de ponta a ponta nos quartéis, sabem que estou na cadeia simplesmente porque sou cristão. Primeira coisa, todos sabiam que ele estava ali porque era crente, porque amava a Cristo. Todos sabiam o motivo. E o que cooperava com a divulgação do Evangelho é que mesmo Paulo, estando naquela condição, ele continuava dando testemunho do Senhor Jesus com alegria. Isso deixava os ímpios, os pecadores, os gentios confusos. Como é que pode? Esse camarada está sendo punido, talvez injustamente. E mesmo assim ele mantém a sua fé, a sua convicção, a sua alegria em servir a esse Deus. Isso deixava o povo intrigado. E não é assim como a maioria de nós cristãos, que servimos a Deus com alegria. Às vezes as coisas estão faltando na nossa casa, às vezes estamos passando por uma dificuldade financeira, às vezes alguém tem nos abandonado, mas a gente, com a alegria que temos em Cristo Jesus, permanecemos convictos de que tem um Deus no céu que está trabalhando por nós. E as outras pessoas ficam confundidas, porque elas esperavam que a gente ficasse de cabeça baixa, esperavam que a gente ficasse se sentindo derrotado, mas eles veem a gente cantando, veem a gente alegre, veem a gente dando uma palavra, e aquilo ali motiva eles assim: como é que pode? É Jesus na nossa vida. No versículo 14, Paulo diz assim: e por causa da minha prisão, muitos dos cristãos daqui parecem ter perdido o medo de ser presos. De algum modo, a minha resignação os animou e eles começaram a ter cada vez mais coragem para falar de Cristo aos outros. Momentos difíceis todos nós passamos. Paulo é um exemplo disso. Ele, se fosse para presentear, recompensar alguém por fazer alguma coisa para Deus, acredito que Paulo seria o mais digno dentre os homens a viver no luxo, a viver na prosperidade, a viver na riqueza, porque ele tinha trabalho prestado para o Senhor. Mas ele agora estava preso, ele já havia sido açoitado, ele já havia sido castigado e estava caminhando para a morte, porque nós sabemos o final dessa história, em que Paulo vai ser futuramente decapitado por Roma. Mas Paulo estava ali, pregando o Evangelho. Quando momentos difíceis chegam na nossa vida, a gente tem duas oportunidades na nossa frente, duas escolhas a fazer. Quando momentos difíceis chegam para nós, nós podemos escolher a primeira opção, que é sentar, lamentar e chorar. Nós temos a opção de ficarmos de cabeça baixa, de desistirmos de tudo, de chorarmos, de reclamarmos, de murmurarmos, de nos fazermos de vítimas, de não aceitarmos aquela condição e ficarmos totalmente desanimados e queremos até morrer. Essa é uma condição que não nos levará a lugar nenhum. A outra condição que a gente pode escolher no momento difícil é levantar a cabeça
e superar. Superar as dificuldades. Lutar contra aquele mal que se levanta contra nós. Sobreviver e vencer, mesmo dentro das nossas limitações. Paulo, mesmo estando preso, ele poderia dizer assim: não, já que eu estou preso, vou cruzar os braços, não vou fazer nada. Mas sabe o que Paulo dizia? Eu estou preso, mas a palavra que eu prego não. O evangelho que eu prego não. Eu estou na cadeia, mas a palavra que eu falar, ela vai chegar aos confins da terra. Então Paulo não se deixava bater. Ele não se deixava bater. Então, quando a luta chega na sua vida, a gente tem histórias incríveis de superação de pessoas que perderam tudo. Pessoas que sofreram acidente, que perderam seus membros, que deixaram de andar, que perderam seus braços, perderam suas pernas. Pessoas que nasceram sem seus membros, que elas poderiam ter escolhido o caminho da derrota. Eles poderiam ter escolhido o caminho do desespero, o caminho do medo, o caminho da murmuração, mas eles escolheram o caminho da superação. Eles escolheram vencer e contar a vitória. E essas pessoas que escolhem contar a vitória, elas se tornam inspiração para outras pessoas. Elas se tornam motivação para outras pessoas. Porque, sabe, o momento está difícil na sua vida, sim, mas nesse exato momento tem alguém que está passando por uma luta mais difícil do que a sua e está vencendo. Você não foi chamado para parar, você não foi chamado para ser um derrotado, você foi chamado para vencer e Jesus está contigo. Eu vou parar por aqui, porque a minha hora já deu, mas fica essa meditação por hoje. Amanhã a gente continua, eu volto a falar do versículo 14 para a gente continuar. Fica na paz, em nome de Jesus.